eu sou a Mônica Trentin, essa é a série Propósito e hoje, dando continuidade aos vídeos anteriores, nós vamos falar sobre os grandes empreendedores que tinham um propósito e decidiram contribuir acima de tudo, e são grandes exemplos para nós. Essa série, como eu já disse anteriormente, nós já estamos bem adiantados. Esse vídeo já é o 16º e tudo vem vindo de uma forma cumulativa. É interessante voltar lá atrás, assistir todos, porque são fases, são passos que têm que ser dados, são ensinamentos que nos preparam a começar a andar dentro dos nossos propósitos ou adornar o que nós já fazemos hoje, coroar isso com algumas atuações dentro de nossa missão, dentro do que nós acreditamos que fomos gerados para fazer. Para isso nós temos dons, nós temos talentos, e se a gente pensa que não chegamos ainda a contribuir com aquilo que é a nossa vontade ou aquilo que a gente poderia fazer, essa série é dedicada a você e a te incentivar a começar essa super caminhada, que é o que tem o potencial de trazer alegria, a verdadeira felicidade, a trazer um sentido maior. E foi isso que esses grandes empreendedores descobriram. São empreendedores que, antes de mais nada, tinham temor a Deus e buscavam algo mais que não apenas o dinheiro e o próprio bem-estar. Quando eles começaram as suas empreitadas, eles buscavam contribuir, fazer algo para beneficiar pessoas e causas próximas a eles. Hoje a gente vai dedicar a falar um pouco deles. O primeiro que a gente pode falar, que até foi citado no início dessa série, é o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele já era um autor, ele já tinha um nome, e ele colocou tudo isso em risco para servir, porque ele queria trazer alguma contribuição com a obra dele além da ficção. E foi nesse sentido que ele começou a ter sonhos. Ele teve sonhos com o fauno, com o armário, com o leão. E depois ele explica em algumas entrevistas que o papel do leão é Jesus, que veio e morreu para salvar-nos. E foi isso que ele colocou dentro dos seus livros, todos os livros que fazem parte da coletânea das Crônicas de Nárnia. E atingiu muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas com a sua obra. Foi uma maneira que ele se colocou a serviço e num propósito. Ele usou os dons dele para criar produtos que revelavam a natureza de Deus. Podemos citar também o Scott Harrison, que é um americano que fez uma viagem pela Libéria e voltou de lá muito impactado pelo sofrimento das pessoas pela falta da água potável. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a desenvolver um projeto. O passo inicial foi muito pequeno. Ia ser o aniversário dele de 31 anos e ele escreveu para os amigos pedindo uma contribuição de $20 de cada um. Com essas contribuições, ele começou a sua grande campanha de fornecer água para essas regiões em que as pessoas não têm água potável. Disso tudo redundou esse grande projeto que hoje conta com mais de 22.936 projetos que providenciam e entregam água para pessoas em países de desenvolvimento. Ele começou com uma pequena arrecadação entre os amigos dele. E o propósito que tocou ele foi a habilidade que ele tinha de reunir recursos em prol de uma grande causa. E ele obteve todo esse resultado. Vamos falar de Henry Heinz. Ele dedica todo o seu sucesso à sua fé. Tudo que ele quis, o grande propósito dele era facilitar a vida das pessoas dentro de casa, na sua rotina doméstica. Com isso, ele acreditou que ele estava contribuindo para facilitar a vida das pessoas. E toda a base e fundamento das empresas dele era temor a Deus e a vontade de servir o outro. Ele era motivado com essa vontade de contribuir. Podemos citar James Kraft. Ele foi o fundador das empresas Kraft Foods e ele costumava dizer que o maior investimento que ele fez foi em Deus. Ele foi o primeiro criador de queijo processado, então ele ansiava mudar a vida das pessoas com essas facilidades. Além disso, ele era um grande filantropo.
Podemos também citar Sam Walton, dono da rede Walmart. Ele tinha uma experiência cristã muito forte e buscava excelência em tudo que ele fazia, nos estudos, em seu trabalho. O primeiro trabalho dele foi como estagiário na rede JCPenney, outra rede de um grande cristão que nós vamos falar adiante. Ele criou o Walmart buscando contribuir para que houvesse mais alimentos a custo baixo à disposição da população. Vamos citar também o Conrad Hilton, dono da rede de hotéis Hilton. Ele é conhecido por ter sido um gestor muito competente, muito bem sucedido e um filantropo. E era um empresário cristão muito influente também. Além dele ter muita dedicação ao seu propósito, ele também tinha muita dedicação à sua fé em Deus. E o seu objetivo, quando ele criou a rede Hilton, foi contribuir para que as pessoas tivessem lugares confortáveis, agradáveis e limpos para dormir quando estivessem fora de casa. Ele estabeleceu um fundo através do qual ele doou milhões de dólares para várias causas, a pessoas carentes e apoiou muitas causas relacionadas à paz mundial. Podemos citar também a história de James Penny, criador da rede JCPenney. Ele costumava dizer que cresceu com todas as dificuldades pelas quais passou. Seu grande orgulho era dizer que ele fazia negócios baseados e de acordo com a palavra de Deus, principalmente baseado nas palavras de Jesus, quando disse para em tudo fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você, que está em Mateus capítulo 7, 12. E ele se comprometeu a exercer esse negócio dentro da ética cristã. Além desses exemplos, desses empreendedores que foram impulsionados por uma enorme vontade de contribuir e disso eles desenvolver seu propósito de vida, nós temos autores também que relatam a vida de outros empresários, são autores que falam de negócio à luz da Bíblia. Então a gente pode falar, entre esses autores se destaca Larry Burkett, que ele é um dos principais autores cristãos, que fala sobre o mundo de negócios. E ele traz muito essa explicação dessa contribuição e do propósito dentro da vida dessas pessoas de negócio. No livro que ele escreve, ele traz lições da Bíblia em coisas pequenas no cotidiano de uma pessoa de negócio, como, por exemplo, contratação, demissão, quais são os critérios de decisão. E ele tem umas lições básicas que todo gestor devia entender. E na compreensão dele e na compreensão bíblica, todas as coisas pertencem a Deus. Então, todos os recursos de uma empresa, por exemplo, e o desejo de Deus é que esses recursos sejam manejados de uma forma justa. Essa é uma grande lição. Manejando os recursos de uma forma justa, eu estou contribuindo. Estou exercendo impacto positivo dentro do meu meio. É bacana a gente ver essas histórias de vida, não porque talvez a gente pense que valeu a pena ou que foi importante, porque são pessoas que construíram conglomerados, empresas multibilionárias. É importante entender que se eu quero me desenvolver dentro do meu propósito e se eu estou buscando com isso compartilhar os meus dons e talentos que eu recebi, eu vou estar agindo de uma forma importante, independente do número de pessoas que eu vou alcançar ou da região geográfica que vai repercutir qualquer ação minha. Tudo é importante, todos têm um papel relevante. Não tem nada e nenhum que é mais importante do que o outro. E a segunda coisa importante é que nós podemos começar a agir hoje. Deus nos usa com o pouco que nós temos. Eu não tenho que esperar ficar pronta e ter tudo que eu imagino que é importante ter de recurso para começar a ter atitudes dentro daquilo que eu acredito que eu posso contribuir. Outra grande questão de se entender é que é essencial ter a compreensão de que nós vamos agir, que nós começamos a dar nossos passos embaixo da autoridade de Deus, dentro do temor a Ele. Porque como nós somos criados por Deus por uma razão, nada mais inteligente e sábio do que nós pedimos para Ele nos dirigir dentro dessa razão que Ele quer nos usar aqui. É a única maneira de nós sermos eficientes e entender realmente qual é o nosso lugar. O meu propósito pode começar de uma maneira muito simples e ele pode ser mesmo ligado à minha família, ele pode ser ligado a pessoas próximas a mim. Eu posso influenciar a maneira de uma pessoa ser com a criação dela, por exemplo, com o exemplo que eu dou, com o meu testemunho de vida. A repercussão está muito além do que eu vou enxergar. Porque essas pessoas ali que conviveram comigo, que me conheceram, as quais eu beneficiei com alguma atitude, com alguma atuação profissional minha, ou de alguma forma, com alguma contribuição, elas vão repercutir isso para frente também. Então, mesmo que eu não veja
Isso é um movimento benéfico, que pode se tornar uma cadeia muito longa, bem maior do que a que eu consigo enxergar. É importante entender que nós podemos ser uma peça dentro de uma engrenagem, em direção a algo maior, mesmo que nós não consigamos enxergar o todo. Se estamos contribuindo, se estamos repercutindo algo positivo, se estamos usando nossos dons e talentos, nós estamos exercendo o nosso propósito. Então nós temos juntos aí a Bíblia instituindo, a experiência confirmando, e eu quero encerrar hoje, queria te desafiar a responder algumas perguntinhas que eu vou fazer para você. E eu te peço para responder por escrito. Separa um lugar, que seja no seu celular, que seja em um caderno, mas responda essas perguntas e deixe isso separado como um espaço que você vai recorrer e um lugar que você possa voltar e reler o que foi escrito e cada dia aperfeiçoar um pouco mais. Tem um grande autor que diz que nós sempre podemos estar prontos para começar. Nem sempre a gente precisa ter o que a gente acha que necessita para começar a dar algum passo. Muitas vezes Deus nos usa com o pouco que nós temos. Basta a gente se posicionar e estar pronto e disposto a caminhar no sentido que nós somos dirigidos a ir. Nós não precisamos de muito mais do que o que a gente tem hoje. Vamos nos inspirar naquele que juntou pequenas economias e começou a distribuir água para o mundo inteiro, para a população carente. Primeira pergunta que eu te faço: quais são os seus dons? O que você acha que você faz que é diferente do que outras pessoas fazem, que você faz melhor? Tenta se lembrar em que as pessoas te elogiam, em que elas falam que você é bom. Mas antes de mais nada, pense você mesmo. Em que você acredita que você é bom? Você é bom para cozinhar, você tem o dom para ensinar, você tem o dom de ganhar dinheiro, você tem o dom de mobilizar pessoas. Qual é o seu dom? Agora, eu quero te perguntar se existe algum problema perto de você que te incomoda e que você acha que seria fácil para você, seria possível você ajudar a contribuir para a solução desse problema. Existe alguma coisa perto de você, próxima ou alcançável por você? Existe algum problema que as pessoas não encontraram solução, que você vê uma solução? Existe alguma ideia que pode facilitar a vida dos outros, que você tem por ser criativo e que ninguém mais tem? Pensa nisso e anota. Caso exista alguma situação que te incomoda, perto de você, longe, no mundo, pensa nessa situação que te incomoda e que você acha que não é certa. E imagina 10 formas que você poderia solucionar esse problema. Todos esses empreendedores que foram citados aqui hoje partiram da vontade de solucionar um problema e de auxiliar pessoas. Em que você poderia auxiliar alguém? Qual é o problema que você vê que incomoda muitas pessoas, mas que não existe solução para ele ainda? Pensa nisso. E por último, o mais importante, dentro desse tema nosso hoje, quanto você se desenvolver na sua vida profissional ou nessa caminhada de desenvolvimento. Como e em quais ambientes você se compromete a causar um impacto positivo como cristão? Hoje, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, na sua rotina, existem formas de você impactar de uma maneira positiva a vida de alguém? E no futuro, quando você chegar no resultado que você quer, qual causa você se compromete a se dedicar, a auxiliar e a contribuir depois que você alcançar o sucesso que você quer? Você consegue se comprometer com isso? Eu sou a Mônica Trentin, por essa semana é só. Te aguardo na semana que vem. Grande abraço, tchau!